Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Goleiros na Rede, chegando mais uma super entrevista. Um convidado de hoje, senhor Erasmo e senhor Carlos, é muito especial. Um camarada que jogou muita bola, um camarada que é excelente como pessoa. Eu tô recebendo mensagens aqui no meu WhatsApp de uma pessoa que trabalhou com ele, deixa eu ver aqui. Em 97 foi advogado dele numa causa trabalhista, enfim, não vou entrar nesse mérito não. Mas foi advogado e falou o seguinte: gente muito boa e educada. E além de ter sido bom de bola. Erasmo, tudo bem com você? Cara, olha só, eu tô feliz, cara. Tô feliz porque hoje na área tem 2 zagueiros, né? Eu ali passando o rodo geral, né? E o capitão só comandando ali. Então hoje o atacante, hoje a área tá perigosa para atacante, entendeu? É o Carlos Henrique que diz que foi atacante. Como é que tá aí, cara? Tá perigoso mesmo? Tá tenso. Rapaz, aí. É perigoso, né? Perigoso porque o Erasmo é perigoso, né? O Erasmo é inimigo da bola. O William é amigo da bola, mas o Erasmo é inimigo. A bola faz falta nele. Né? Mas é um grande prazer estar aí com essa personalidade aí do futebol. Como diz o Erasmo na entrevista anterior, ele fez alguma raiva. Né? Poxa! O William era um grande jogador. E o Fluminense naquela época realmente era bom. Grandes platôs que eu assisti. Sofri um pouco, né? Seja bem-vindo, grande Duílio. A casa é sua, fica à vontade aí para falar o que você quiser. Fica à vontade. Tudo bem com você, Duílio? Tudo bem, Robson, é um prazer estar falando contigo. Erasmo, Carlos Henrique, é um prazer estar falando com vocês. E o prazer é todo meu aqui, aqueles que estão nos vendo, estão nos ouvindo. Vamos tentar fazer essa tarde uma tarde gostosa, uma tarde bem descontraída, porque dar entrevista para pessoas inteligentes é muito bom. Ah, muito bom. Duílio, eu já vi assim que você anunciou que ia ter esse bate-papo, eu fui lá na sua página, no Instagram, e vi gente perguntando. A gente vai chegar lá na pergunta lá sobre Portugal, que eu vi que perguntaram para o senhor, não foi? Alguns. Ah, eu vi. Então, depois a gente vai chegar lá. Mas primeiro, Duílio, fala para o nosso público como começou o encontro de Duílio com bola. O Duílio era criancinha, da onde decidiu ser jogador de futebol, como que foi o início? Conta pra gente aí. Bem, meu pai foi o maior artilheiro do futebol paranaense. Curitiba. Jogou no Curitiba, ele veio de Ponta Grossa, ele jogava no Operário. E era seu pai? Duílio, o canhão do Alto da Glória. Gols, né? É mesmo? 254, 56, não me fala a memória, porque dia 9 de maio agora, foi o dia da estreia dele pelo Curitiba, quando ele veio do Operário. E teve uma rádio lá de Curitiba, me ligou fazendo entrevista, e foi muito legal. Então, relembrar, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido filho do maior artilheiro do futebol paranaense, e eu desde pequeno, eu era mascote, entrava com ele em campo e tudo mais, e a minha mãe sempre sabia das agruras do que era jogar futebol, de jogador de futebol. E eu não esqueço uma vez, que ela até me contou, né, que eu estava jogando bola na casa da minha avó, e ela me chamou para tomar banho, e eu briguei com ela, e ela falou assim para mim: se você não largar essa bola agora, você nunca mais vai jogar. Eu falei para ela assim: eu vou jogar no Brasil, vou jogar na seleção do Brasil e no Maracanã. E a partir dali eu acho que eu comecei a me dedicar ao futebol, porque quando eu não estava jogando futebol, jogando bola, como a gente falava naquela época, né, quando eu era criança, eu estava jogando futebol de mesa, futebol de botão.
Oh, muito bom. Então eu sempre colecionei times de botão, eu cheguei a ter 89 times de futebol de botão, tudo organizadinho, tudo bonitinho, sabe? Então eu fui indo, e aos 13 anos eu fui fazer um teste no Dente de Leite do Curitiba. E meu pai ainda falou, olha, não avise, não diga para ninguém que você é meu filho. Porque é sempre assim, é o filho do jogador que está lá fazendo o teste. Naquela época já era difícil. E eu cheguei lá e, como bom discípulo, né, fui jogar no ataque. Eu era grandão já naquela época, com 3 anos já era grande. E meu pai tinha 1,82 m, minha mãe 1,70 m, alguma coisa assim. E eu saí grande, não tem como. Você sendo tratado com pão feito em casa, gemada, copo de café com leite quando chegava do colégio e, cara, não tem jeito, você vai crescer. Hoje é cheio de coisinha para você dar para as crianças, né? E graças a Deus meus filhos foram criados em Portugal, eles são 2 caras muito grandes. E você chega lá e quer fazer gol. Seu pai fazia gol, você quer fazer gol. Então a bola chegava para mim, eu limpava e chutava, a bola ia lá para fora. Limpava e chutava e a bola ia errada, dominava a torta. Até que o treinador, que era na época um curioso, né, que era o tio Lúcio, ele era roupeiro do profissional. Veja só, roupeiro do profissional, fazendo um teste para o Dente de Leite do Curitiba Futebol Clube na época. Isso em 1970. Eu tinha 13 anos. E ele me chamou e disse assim, Piá, porque o garoto lá, o moleque, me chamou de Piá lá em Curitiba. Piá, você já rebateu bola? Eu falei, por quê? Ele falou, vamos tentar você aqui na defesa, ver como é que fica. E me botou na defesa. E a primeira bola que veio, eu matei no peito, saí jogando. A segunda eu dei um bico para frente. A terceira eu limpei. Da onde eu estava, eu chutei no gol, acertei o gol, graças a Deus. E essas coisas todas, e fui indo e corto uma bola aqui, tiro uma bola ali, e não é de driblado, porque eu era grande, não deixava passar por mim. E dali uns 15 minutos ele me chama. Fia, fui de novo, fui mandado embora. Aí ele me deu um papel. Aqui, ó, teu pai tem que assinar aqui, tem que preencher teus dados, trazer 2 fotografias 3x4, você vai ser o zagueiro do Dente de Leite do Curitiba Futebol Clube. E eu cheguei em casa, todo feliz da vida, e meu pai já estava em casa depois do serviço, e cheguei em casa e falei, pai, passei no teste, vou jogar no Dente de Leite do Curitiba. Nossa, ele me deu um sorriso, ficou feliz, eu falei, pai, só tem um problema. Ele falou, qual? Eu falei, vou jogar de zagueiro. Ele virou para mim e falou assim, bem feito. E a partir daí, o Júlio começou a carreira dele de zagueiro, e graças a Deus eu tive um professor em casa que me ensinava as manhas dos atacantes, que me ensinava o caminho mais curto, e eu só podia jogar se eu fosse um bom aluno, se eu estudasse, mas mesmo assim meu Vulcabras 747 ficava todo arrebentado, não durava um mês, porque eu pulava o muro do colégio para jogar bola. Minhas camisas iam tudo rasgadas, minha calça ficava faltando pedaço, minha mãe ficava maluca, mas o futebol estava no sangue. E aí eu fui galgando, né? Porque na época que era assim, era Dente de Leite, infantil, infanto juvenil e juvenil. Não tinha nem os juniores naquela época. O juvenil era a última categoria até o profissional. E depois foram mudando as nomenclaturas, foi passando para juniores, juvenil, infantil, e infanto e infantil, e todas as nomenclaturas até hoje. Hoje nós temos o sub, né? Desde o sub-10 até o 20. Sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui, tem uma coisa aqui, minha esposa tá vendo? Eu tenho uma assessora aqui. Assessora, não. Aqui, pausa para assessora. Bruno Dias, meu filho, abração, Head Coach, teu fã número 1, sempre um prazer te ouvir falar de futebol da tua carreira. Te amo, pai. Esse é meu filho, meu filho mais velho. Ele tá lá em Portugal? Não, esse tá aqui, os 2 estão aqui. Não, um tá no Brasil, que é o meu filho mais velho. Ele tá aqui, ele trabalha na Next Academy, ele é treinador, ele trata e treina jogadores para high school lá nos Estados Unidos, para as universidades e para as escolas. E é um vitorioso, né, como treinador, já é muito mais inteligente que o pai dele, já deixei isso bem claro para todo mundo, porque ele é um cara que estuda muito, sabe muito de bola, jogou futebol até os 28 anos, era canhoto, meia esquerda. O meia esquerda não se fabrica mais no futebol. E o meu outro filho está na Suíça,
Esse sim, ficou um pouco mais inteligente que o pai, atacante. Mas o futebol agora, por causa da idade, já está virando um hobby, porque ele trabalha lá, né? Então, ele gosta. Aí, com essa pandemia, está tudo parado, eles estão parados, nós estamos parados, mas o futebol do Duílio, na época, ele foi fingrando dentro de leite, infantil, infanto-juvenil e juvenil. Até que um dia, o profissional precisou de um jogador para completar o treino. E o treinador do juvenil me mandou para lá. E eu fiz o treino. Quando acabou o treino, o treinador na época, o capitão Hidalgo, me chama, e você não desce mais. Eu cheguei em casa todo feliz, né, da vida, e eu falei, ó, a partir de agora eu começo a treinar no time profissional do Curitiba. Aí minha mãe falou assim, e os estudos? Cara, é complicado, né? Hoje, com certeza, eu, se fosse o moleque de hoje, né, o garoto de hoje, eu tinha brigado com mãe, com pai, com tio, com tia, com a família toda e ia jogar bola. Eu fui estudar. Tive que colocar para eles que eu tinha que estudar. Graças a Deus, por causa deles, eu fiz até o ensino médio, eu tenho curso de desenhista de arquitetura, né? Caso um dia eu parasse de jogar, eu podia dar sequência a isso aí. Mas o futebol estava na veia e aí, quando teve a primeira chance, Taça Cidade da Primavera, Taça de Curitiba, e subiram 4 jogadores. Eu fui um deles, nós somos campeões já naquela época, e eu fiquei como profissional e comecei a completar a equipe de profissionais de Curitiba, e a partir dali não parei mais, e deu no que deu, né? Comecei a jogar aos 13 anos de idade, em 1970, e parei em 1995, depois de 25 anos de carreira, no Portimonense, lá de Portugal. Parei porque a idade chega para todos nós, e naquela época não tinha tudo isso que tem hoje. Não tinha os aminoácidos. Quantos anos você tinha, Duílio? 38. E aí não tinha os iprotein da vida, a gente jogava no domingo, jogava domingo a domingo, e a recuperação era muito tardia, eu já estava conseguindo me recuperar muito tarde. E aí você tinha que treinar, e eu sempre fui um jogador, desde do dente de leite até quando encerrei a carreira, muito intenso. Muito intenso. Eu não relaxava nem nos treinos. Então, por isso acho que eu fui um dos caras que menos se machucou. Eu tive 2 azares durante a minha carreira. Eu operei o menisco do joelho esquerdo numa torção e cortei um pedaço do menisco, né? Ele entrou por dentro dos ligamentos. E a outra foi o meu goleiro, quis me antecipar numa bola que era toda minha. Quando eu fui cabecear, ele deu com o cotovelo no meu nariz. E graças a Deus a minha esposa me ama. O nariz ficou com um pedacinho aqui de casquinha aqui até hoje, mas ele ficou retinho, graças a Deus. Então não precisei operar, só para tirar uma casquinha, não ia mexer no meu nariz, e foi isso aí. O futebol deu muitas alegrias, muitas tristezas, mas essas são coisas que fazem parte da sua profissão. Nós entrevistamos o Reinaldo, aquele atacante que foi do Flamengo, né? Mas a gente falava o seguinte, eu falei pro Reinaldo, o Reinaldo falou pra gente que ele trabalhou ele teve como técnico Zagallo, Luxemburgo, ele trabalhou foi jogador do PSG também, né? E eu falei, rapaz, e aí ele tá estudando, ele fez o curso, né, da técnica, ele tá trabalhando, ajudando ali na base do Bangu, no Sub-15, se não me engano. Eu falei, cara, o futebol precisa de gente como você, cara. Você que tem uma experiência de campo, de Europa, você teve aos pés de Zagallo, de Luxemburgo, de outros técnicos conceituados. A molecada precisa de gente como você, que tem essa experiência, que tem esse know-how, né? O conhecimento técnico, o conhecimento da faculdade é importante. Hoje tem muitos técnicos aí novos que realmente estudiosos, que estão fazendo diferença. Mas o cara que esteve na beira do campo com essa esfera toda vai ter, acho que tem muito mais vantagem, tem muito mais conhecimento. Eu acho que depende daquele que gosta disso, né? Porque tem gente que quer estar. E tem gente que gosta. Quem gosta vai fazer sempre a diferença. Agora, quem quer estar no meio e não se programa, não se atualiza com algumas coisas, fica meio difícil.
Muito. Eu penso que sempre tem espaço para todo mundo. O problema é que nós como ex-jogadores, tem muitos que pensam que são o dono da cocada preta. Esse que é o problema. E aí não precisa, por exemplo, eu estou tentando fazer o curso da CBF. O dia que a CBF conseguir baixar o preço, eu faço. É muito caro, né? Muito caro. Muito caro, Duílio. Meu Deus do Absurdo. céu. Absurdo, né? Como é que... Então, eu hoje eu sou treinador de futebol, mas hoje eu estou supervisor do Fluminense do Sub-17. Engloba o Sub-17 e o Sub-16. Então, você tem que lidar com muitos teóricos, claro. Eu estou, no meu caso, aprendendo porque passa por fisiologista, nutrição, a central de inteligência, e aí você vai colocando algumas situações que eu gosto de fazê-los pensar. Como é que um jogador corre 14 quilômetros dentro de um campo? Para eles é fantástico. O jogador correu 14 quilômetros dentro do campo, na posição dele, mas dentro da posição dele, ele errou. Ele produziu? 10 passes, ele errou 9, não deu um chute no gol, não cortou uma bola, não desarmou ninguém e só correu. Então, sabe, eu acho que essas situações eu faço eles pensar, porque senão, meu querido, vai chegar uma hora que nós vamos fabricar robôs, não vamos precisar estar mais dentro do campo. Como nós estamos conversando aqui, sabe aquela coisinha de fazer assim, ó? É verdade, é. Videogame. É aqui, né? É videogame, exatamente. Esse botão, e aí o jogador vai correr. Mas é tipo Fórmula 1. A Fórmula 1, que era no braço, trocava marcha, reduzia, eu acho que era muito mais emocionante do que agora. Que a Fórmula 1 virou isso aí, virou brinquedinho de... Né? Dá um exemplo. É tudo automático. Aquele volante, né? Já é o game. Dando exemplo da Fórmula 1, mostrou recentemente na TV o Senna ganhando no Brasil em 91 com 2 marchas só. Exatamente. E ele conseguiu levar até o final, porque ele tinha o talento dele, braço, ele tinha né? o conhecimento do carro, foi no braço. Agora, hoje em dia, se tu der um problema na marcha, acabou. Acabou. Eu tava pegando esse gancho aí do Senna, o Rubinho tava fazendo entrevista dele, e ele falou que começou a chover e falaram para ele, e ele estava na frente, né? E o Schumacher já tinha desistido, já tinha saído, e falaram para ele, você tem que vir no box trocar o pneu. Ele falou, não, eu vou com esse pneu até o fim. Então me passa aí quanto é que eu tenho ainda de combustível, quanto posso, me passa toda a telemetria para mim poder chegar até o fim. Aí alguém apertou um botão lá e apagou o carro todo. Ih, caraca. Aí que foi uma correria, aí mostra o Schumacher no box com a mão na cabeça, todo mundo correndo atrás, não sei o que, até que ligarem o carro dele. Aí quando religaram, graças a Deus, ele fez aquela corrida maravilhosa na chuva e ganhou na Alemanha. Sim. Mas hoje é tudo eletrônico, o mecânico vai ficando cada vez mais para trás. Verdade. Então a mescla, né, de saber usar a tecnologia e continuar lembrando que quem criou essa tecnologia foi o ser humano. Então o ser humano precisa estar ali. Ainda precisamos estar ali. O futebol é gente, é pessoa, gestão de pessoas, né? Acaba sendo uma gestão de pessoas. Tênis, eu gosto muito de tênis também, né? Então eu já vi algumas coisas no tênis acontecendo também, de tipo, não é possível que ele vai perder essa partida. E às vezes perdia, não estava num bom dia, né? Uma série de coisas. Eu estava lendo o livro do Agassi, e ele me falou assim, ele falou para mim, né? Ele estava colocando lá que todas as vezes é o seguinte: todas as vezes que ele entrava para ganhar, ele ganhava. Todas as vezes que ele entrava na dúvida, ele ganhava ou perdia. Todas as vezes que ele não entrava bem, ele tinha certeza que não ia dar certo, ele perdia. Então, sabe, você tem que entrar para ganhar. É um jogo, isso é um jogo. Você tem que estar sempre... tem umas coisas que a gente coloca, e eu penso assim, você tem que sempre treinar ao máximo. Sempre fazer tudo que é importante. E no dia que você não estiver bem, você vai ter que estar intenso. Você não está bem naquela executando aquilo, mas você tem que dar o melhor de si, mesmo não estando bem. Você vai poder ganhar ou perder.
no futebol tem que se doar, né? Tem que ter a raça, pelo menos, ali, honrar aquele jogo, o clube que você veste a camisa, a torcida que está ali gritando por você, que fez sacrifícios, né, para estar por você. E concordo plenamente, com certeza. Sobre o que vocês estão falando aí, essa semana eu ouvi um comentário bem interessante, que o futebol é o único esporte que proporciona aquele que não joga bem ganhar daquele que joga bem. Sim. Porque numa partida de futebol, nem sempre quem está jogando melhor vence. Às vezes o outro com um tático melhor pode vencer, não jogando tão bem, mas vence. No tênis, por exemplo, no basquete, no vôlei, essa chance ela diminui a quase zero, né? Pode acontecer as zebras, mas o cara tem que jogar muito melhor do que o favorito para ganhar, né? Porque se não jogar melhor do que o Federer, por exemplo, dificilmente vai perder, vai ganhar. Se jogar melhor do que o Agassi na época, dificilmente ganharia. Então, por exemplo, hoje... Iguala mais as chances. Eu acho que o futebol ele é diferente por causa disso, porque você normalmente eu joguei em todas as divisões que eu pude, em todos os tipos de clube. Eu joguei num clube grande, joguei num clube médio e joguei num clube pequeno. Eu encerrei com 38 anos a carreira, então eu joguei num clube onde ele já tinha sido grande lá em Portugal e estava disputando a zona, a terceira divisão, no caso, né? Porque você sabe que as nomenclaturas hoje no futebol funcionam assim, né? Primeira divisão, quem está na Série A é o Bambambam, depois vem a A2, para não dizer que é a segunda, e depois vem a A3, para não dizer que é a terceira. Bambambam. Né? Então, você chega e eu joguei nas três, lá em Portugal, e joguei em vários clubes aqui no Brasil. Na minha carreira toda, de 25 anos de jogador, eu joguei em 8 clubes só. Eu não fui um andarilho da bola. Bom. William, você jogou muita bola. Você é um zagueiro muito intenso. Eu tive muita raiva de você, porque você parava o Roberto, parava o ataque do Vasco. Não podia, cara, não podia. Mas essa intensidade, quem foi teu espelho? Quem era teus ídolos na época? Em quem você se espelhava, né, para jogar? Olha, normalmente você tem sempre um cara que você acha que aquele ali vai vai te ajudar naquelas situações. Eu, quando subi pro profissional do Fluminense, do Curitiba, tinha um jogador chamado Oberdan. Ele estava com 37 anos ou 38, se não me engano. Tem horas que a cabecinha também falha, a memória também fica. E ele falou assim para mim: eu joguei com seu pai. Eu fiquei olhando para ele assim, ele tinha jogado do Santos, naquela época lá em Curitiba. O Curitiba sempre trazia grandes jogadores de outros estados. Porque quando você sobe para um profissional, naquela época, como num estado como o Paraná, e o Curitiba Futebol Clube era um dos clubes grandes lá de Curitiba, o maior na época, sempre traziam grandes jogadores. E você tirava isso como lição. E quando ele falou que jogou com meu pai, ele falou: quando eu comecei a jogar com seu pai, eu tinha 17 anos. E o Berdan tinha vindo do Santos, e ele falou assim: eu vou te ajudar como teu pai me ajudou. Teu pai me deu sempre uma palavra de força e tudo mais. Eu fiquei olhando para ele assim, e ele falou: nós tivemos um jogo, ele falou: fica atrás de mim, porque ele era um grande zagueiro, fica atrás de mim, você sabe jogar e tudo, e eu vou sair na caça e você joga. Eu fui eleito o melhor homem em campo, agradeci muito a ele, e aí eu comecei a me espelhar num cara que tinha também sido ajudado por alguém. E eu tive muitos jogadores que sempre me ajudaram por causa das suas experiências em grandes clubes do futebol brasileiro. E quando você é assim, por exemplo, eu era reserva de um jogador chamado Luiz Carlos. Ele jogou no Flamengo, zagueiro, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, seleção brasileira, e ele se machucou, contundiu. E eu fui pro lugar dele. E eu joguei 4 jogos seguidos, então naquela época você já era um titular, você não era uma reserva, você deixava de ser titular. E chegou um jogo, o Luiz Carlos me chamou e falou que ia encerrar a carreira.
Eu falei, poxa, ele vai encerrar a carreira justamente agora que eu estou aprendendo contigo? Ele falou, não, o dono da posição é você, eu só vou pedir para você que eu vou iniciar o jogo. Vou iniciar o jogo e quando tiver com uns 25 minutos, eu saio, dou tchau e você entra e toma o teu lugar, porque o lugar é teu, não é mais meu. Eu já não tenho mais idade para isso. Eu só não posso encerrar a carreira no banco. E aquilo me marcou muito porque eu era um garoto. E você ouviu isso de um cara que já era nacionalmente um dos grandes zagueiros do futebol, marcou. Então eu fui aprendendo, eu não tive um ídolo, aquele que você diz assim, eu vou seguir a carreira daquele jogador. Eu acho ele um fenômeno. Eu tive vários grandes jogadores da minha volta, e nós conversávamos muito, como o lateral direito que veio do Santos também, o Hermes, um cara excepcional. O goleiro do São Paulo, Sérgio Valentim, eu acho que, se não me engano o nome dele, foi um grande goleiro no São Paulo. A minha primeira chuteira boa foi ele que me deu. Eu não tinha uma chuteira boa, ele me deu. Tudo porque a gente fez uma aposta. Ele falou, vai chutar onde? Eu falei, vou chutar no teu canto direito. Ele falou, se você fizer o gol, eu te dou minha chuteira. Eu já batia forte naquela época, eu chutei no canto direito, fiz o gol. Ele olhou para mim, pô, você chutou no canto direito mesmo? Eu falei, claro. Eu não falei para você que ia chutar no canto direito? Ele caiu para o esquerdo. Aí ele olhou para mim e falou, Tó, essa chuteira aqui é a tua. Era uma chuteira que não existe mais essa marca, olímpica, toda acolchoada, tinha sido a chuteira dele na seleção brasileira. Nossa, eu cuidava daquela chuteira com tanto carinho, que eu acho que se eu cuidasse até hoje, ela estava viva ainda. O teu chute era muito forte. Você mandava uma pancada bacana, né? Você que maltratava os goleiros, né? Olha, eu tenho uma situação, eu jogava na Portuguesa, lá em São Paulo, e nós fomos fazer um amistoso. Não lembro, contra um time do interior de São Paulo, estava chovendo aquele dia, e quase não teve o jogo, não sei o quê. Naquela época a bola era de couro mesmo, a bola era muito pesada e a bola inchava. Saiu uma falta na entrada da área e eu ajeitei para bater, e o goleiro, como a bola foi na entrada da área, no meio do gol, o que ele fez? Ele abriu a barreira, ele deixou a barreira 3 de um lado e 3 do outro e ficou no meio. Ficou olhando. Ficou no meio. Aí perguntaram assim para mim, o que você vai fazer? Eu falei, vou chutar no meio da barreira. Vou fazer a bola passar ali, o problema vai ser do goleiro. Porque sempre me ensinaram que na hora de bater a falta, você tem que acertar o gol. Quem tem que defender é o goleiro. Se ele não defender, a bola entra. Cada um com seus problemas. Cada um exatamente. E aí, o que acontece? Hoje, o cara quer bater desse jeito, quer bater do outro jeito, e fica, sabe? Então, eu acertei o chute no meio da barreira, a bola passou, o goleiro caiu, ele encaixou a bola e caiu para frente. Ele caiu para frente e não levantou, daqui a pouquinho ele cai para o lado. Quando ele cai para o lado, todo mundo corre e os caras começaram a gritar que a língua dele estava enrolando. Ih, rapaz. Pegou na boca do estômago dele. Ele não largava a bola, a língua enrolando. Aí veio o massagista do time dos caras lá, enfiou a língua, puxou e tiraram o goleiro lá. Eu quase matei o cara. Dali, Roberto, 15 minutos... o Branco que matou um jogador, né? O Branco que matou um jornalista com chute, não foi? Não matar, não. Não matou, não. Não matou, não. Fez um estrago no rosto dele, mas não matou. Fez um estrago. E aí, voltou o jogo com outro goleiro. Rapaz. E aí, o que acontece? Sai uma falta na entrada da área de novo. Gente, foi muito gozado. Ninguém queria ficar na barreira, o goleiro não queria ficar no gol. Todo mundo começou a rir, o juiz acabou o jogo ali com aquela falta. Acabou o jogo. Porque estava chovendo muito, ninguém mais quis ficar. Eu falei, gente, graças a Deus a gente parou o jogo. Aí todo mundo foi pro restaurante, todo mundo ficou lá. Foi muito bom, mas olha, depois eu conversei com o goleiro, ele apareceu lá, eu pedi desculpas a ele. Ele falou, não, ele falou, burro fui eu que fiquei na direção da bola. Fui querer dar de machão. Então, essas coisas acontecem no futebol. Histórias do futebol. Fala aí, cara. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o Duílio.
pessoa sensacional, um assunto maravilhoso, leve, e a gente conhecendo mais da carreira do Duílio. Peço que você curta esse canal aqui, se inscreva, compartilha para todo mundo, fala dos Boleiros na Rede para todo mundo saber, fala que o Duílio está aqui com a gente nos Boleiros, divulga, nós teremos outras partes da entrevista, então peço que você continue seguindo os Boleiros, ativa o sininho para você receber notificação, valeu, tchau, tchau. Muita opinião, debate em ação, na rede, Boleiros na rede, esporte e paixão, com informação.